Deus me mandou falar com você agora, não amanhã, não depois, agora. E se o seu coração começou a acelerar quando você leu essas palavras, é porque o Espírito Santo já está confirmando no seu interior que esta mensagem não chegou até você por acaso. Filho, filha, o que você tem enfrentado dentro da sua casa não é normal. Aquele peso que você sente quando as luzes se apagam, aquela angústia que aperta seu peito sem motivo aparente, aquelas discussões que explodem do nada, aquele medo que rouba seu sono, aquela sensação de que algo invisível está tentando destruir tudo que você ama. Isso tem nome, tem origem e tem solução. O Senhor me mostrou que enquanto você lê estas palavras, há uma batalha sendo travada nos lugares celestiais sobre o destino da sua família. Há anjos e demônios disputando o território espiritual dentro da sua própria casa. E você foi trazido até aqui neste exato momento porque o céu está prestes a intervir de uma forma que você nunca experimentou antes. Respire fundo. Agora, porque o que vou compartilhar com você não vem de sabedoria humana, vem direto do trono de Deus e tem poder para transformar sua casa de campo de batalha em santuário de paz, de fortaleza do inimigo, em morada do Altíssimo. Esta não é mais uma mensagem cristã bonita, filho, filha. Esta é uma convocação divina, um chamado urgente do céu para você entender que chegou a hora de tomar de volta o que o diabo roubou da sua família. E neste momento, enquanto seu espírito reconhece a voz de Deus, através destas palavras, os 3 arcanjos mais poderosos mencionados nas Escrituras Sagradas estão sendo mobilizados para expulsar todo o mal que tem assombrado sua morada e estabelecer uma proteção tão forte sobre você que nem mesmo o inferno ousará tocar no que pertence ao Senhor. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração para te dizer agora mesmo? Que você não está sozinho nessa guerra espiritual que parece invisível aos olhos naturais, mas que é absolutamente real nos lugares celestiais e que cada lágrima que você derramou quando pensou que ninguém estava vendo foi recolhida pelo próprio Deus, como está escrito no Salmo 56:8, onde Davi declara que o Senhor guarda nossas lágrimas em seu odre e as registra em seu livro. E se o Espírito Santo tocou seu coração agora, se você sente que esta palavra veio diretamente do céu para você neste momento, então faça algo profético comigo. Inscreva-se neste canal agora como um ato de fé, declarando que você quer receber mais dessa unção, mais dessa revelação, mais dessa palavra que liberta. Deixe seu like não como um simples clique, mas como um amém espiritual, concordando que Deus está se movendo através desta mensagem. Comente aqui embaixo dizendo, eu creio, eu recebo, ou compartilhando o que Deus está fazendo no seu coração enquanto você assiste, porque seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não desistir hoje. E compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está passando por batalhas espirituais, porque talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para mudar o destino de uma família inteira. Isso não é marketing, filho, filha. Isso é guerra espiritual. É você se posicionando ao lado de Deus e dizendo, Senhor, eu quero fazer parte do que Tu estás fazendo através desta palavra. Filho e filha do Deus Altíssimo, você precisa entender que quando o inimigo ataca sua casa, quando ele tenta destruir seu casamento, quando ele quer afastar seus filhos dos caminhos do Senhor, quando ele provoca divisões e contendas entre aqueles que deveriam se amar, ele não está fazendo isso porque você é fraco, mas porque ele reconhece o potencial divino que existe em você e teme o que Deus pode fazer através da sua família, quando ela estiver completamente rendida aos propósitos eternos do reino. O que vou falar agora vai chocar você, e talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo quer que penetre no mais profundo do seu ser neste momento. O diabo não perde tempo atacando
Pessoas que não representam perigo para o reino das trevas, ele concentra seus dardos inflamados naqueles que carregam dentro de si o DNA celestial, o chamado divino e o potencial de transformar territórios inteiros para a glória de Deus. Pause agora e pense comigo. Quantas vezes você sentiu uma opressão inexplicável dentro da sua própria casa? Um peso que parecia sugar toda a alegria do ambiente. Discussões que surgiam do nada. Doenças que insistiam em permanecer mesmo depois de tantas orações. Portas que se fechavam quando deviam se abrir e uma escuridão espiritual que tentava apagar até mesmo a luz da esperança. Você sente seu coração acelerando agora, porque está reconhecendo sua própria história nestas palavras, não é verdade? Mas espere, porque há algo profundo que você precisa saber sobre a estrutura celestial que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo para proteger seus filhos. A Bíblia nos revela, através de diversos livros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus criou uma hierarquia angelical poderosa, seres espirituais de luz e autoridade que executam ordens divinas e guerreiam contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. E entre todos esses seres gloriosos, 3 arcanjos se destacam de maneira singular nas Escrituras. Miguel, o príncipe guerreiro e comandante dos exércitos celestiais, que luta diretamente contra Satanás. Gabriel, o mensageiro divino que traz revelações, anúncios proféticos e declarações do trono de Deus. E Rafael, cujo nome significa Deus cura, e que aparece no livro de Tobias como aquele que traz cura, libertação e proteção contra as forças demoníacas. Talvez você esteja se perguntando agora como esses seres celestiais podem influenciar diretamente sua realidade cotidiana. E eu preciso te dizer com toda a autoridade espiritual que vem da palavra de Deus. Eles não são apenas figuras simbólicas ou personagens de histórias antigas, mas guerreiros espirituais ativos neste exato momento, lutando batalhas que seus olhos naturais não podem ver, mas que seu espírito reconhece quando você sente aquele arrepio santo, aquela paz inexplicável em meio ao caos, ou aquela proteção sobrenatural que te livrou de um acidente que deveria ter acontecido, mas não aconteceu porque havia anjos acampados ao seu redor. O Salmo 91, versículo 11, declara com toda clareza: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. E isso não é poesia, meu irmão, minha irmã, isso é uma promessa literal do Deus que não mente e cujas palavras permanecem firmes como as montanhas eternas. Você consegue sentir o Espírito Santo confirmando agora que esta mensagem não chegou até você por acaso? Sabe quando você sente aquele peso no peito, que não é angústia, mas é a presença de Deus querendo te dizer algo importante? É exatamente isso que está acontecendo agora, porque Ele sabia que você precisaria ouvir estas verdades hoje, neste momento específico da sua jornada, quando talvez você já tenha perdido a esperança de que as coisas podem mudar, quando você já se acostumou com a opressão como se ela fosse parte natural da sua vida, quando você parou de acreditar que sua casa pode se tornar um santuário de paz, onde a presença de Deus habita de forma tão intensa que nenhum demônio ousa sequer se aproximar dos portões. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou te revelar algo que o Espírito Santo me mostrou em oração sobre como Miguel, Gabriel e Rafael trabalham de forma sincronizada na vida daqueles que invocam o nome do Senhor com fé genuína e coração quebrantado. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o arcanjo guerreiro mencionado em Judas 1:9 e Apocalipse 12:7, onde vemos que ele e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos, e não houve mais lugar para eles nos céus. Pare um instante e deixe essa verdade penetrar.
Existe um guerreiro celestial tão poderoso que expulsou o próprio Satanás e seus demônios do céu. E esse mesmo guerreiro está disponível para guerrear pelas famílias que clamam por proteção divina. Não porque nós somos merecedores, mas porque servimos a um Deus que é fiel às suas promessas e que estabeleceu desde o princípio que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria no meio deles. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras, não está? Eu posso sentir pelo Espírito que há uma chama sendo reacendida dentro do seu coração, uma fé que estava adormecida começando a despertar, uma coragem que você pensou ter perdido começando a voltar, porque a verdade é que você nunca perdeu nada. Filho e filha de Deus. O inimigo apenas cobriu temporariamente com mentiras e desencorajamento aquilo que sempre esteve dentro de você. A autoridade que Jesus Cristo te deu para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, como está escrito em Lucas 10:19. Quando Miguel é invocado através da oração sincera, quando você clama ao Pai em nome de Jesus, pedindo que Ele envie seus anjos guerreiros para proteger sua família, algo poderoso acontece nas regiões celestiais que você talvez não veja imediatamente com os olhos naturais, mas que se manifesta através de portas que começam a se abrir, de ataques que subitamente cessam, de doenças que não têm explicação médica, mas que desaparecem, de relacionamentos que estavam destroçados, mas que começam a ser restaurados. Gabriel, o mensageiro que apareceu a Zacarias anunciando o nascimento de João Batista, que apareceu a Maria declarando que ela seria a mãe do Salvador, que apareceu a Daniel trazendo revelações sobre tempos e estações proféticas. Não é apenas um portador de boas notícias do passado, mas continua sendo o mensageiro divino que traz clareza, direção e revelação para aqueles que buscam a face de Deus com sinceridade de coração. Você precisa entender com toda a profundidade que seu espírito pode alcançar neste momento, que existem mensagens do céu esperando para serem entregues a você. Revelações sobre seu propósito que estão prontas para serem desvendadas. Direções claras sobre decisões que você precisa tomar que já foram estabelecidas nos conselhos eternos de Deus, mas que precisam de um coração aberto, de ouvidos espirituais atentos e de uma disposição genuína para obedecer quando a voz do Senhor falar. Há algo que Deus quer que você saiba, e talvez isso explique por que tantas portas parecem estar fechadas na sua vida. Por que você tem orado, mas parece que as respostas demoram, porque você tem clamado, mas sente como se o céu estivesse em silêncio. Muitas vezes, não é que Deus não esteja respondendo, mas sim que nós não estamos em posição espiritual de ouvir, porque nossa casa está tão cheia de interferências demoníacas, de objetos que abrem portais para trevas, de pecados não confessados que bloqueiam o fluir da graça, de relacionamentos tóxicos que envenenam o ambiente espiritual, que a voz de Gabriel, o mensageiro divino, não consegue penetrar através de todo esse barulho espiritual que o inimigo criou propositalmente ao redor da sua vida. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus e está sendo confirmada pelo Espírito Santo no seu interior neste exato momento. Você precisa fazer uma limpeza espiritual profunda na sua casa, começando com aquilo que você permite entrar pelos seus olhos através da televisão e internet, passando pelo que você permite que seus filhos consumam através de jogos e músicas, chegando até os objetos físicos que podem estar servindo como pontos de contato para demônios, como imagens de santos feitas por idolatria e não por reverência histórica, como objetos de macumba escondidos por vizinhos invejosos, como presentes dados com segundas intenções por pessoas que não desejam o bem da sua família. Rafael,
cujo ministério de cura e proteção é revelado de forma poderosa no livro de Tobias, quando ele acompanha o jovem Tobias em sua jornada perigosa, expulsa o demônio, Asmodeu, que havia matado 7 maridos da jovem Sara, e traz cura para a cegueira de Tobit, representa o aspecto da intervenção divina que restaura, que cura, que liberta daquilo que parecia ser uma sentença permanente na vida das pessoas. Tire um momento só seu e pergunte ao Espírito Santo: quantas situações na minha vida parecem sentenças permanentes, mas que, na verdade, são apenas mentiras do inimigo que precisam ser confrontadas com a autoridade do nome de Jesus. Aquela doença que os médicos disseram ser incurável, aquele vício que parece mais forte do que sua vontade, aquele padrão de comportamento destrutivo que se repete geração após geração na sua família, aquela depressão que suga toda a sua energia e rouba toda a sua alegria, aquela ansiedade que te paralisa e não te deixa avançar. Nada disso é maior do que o poder de Deus operando através dos seus instrumentos celestiais, quando você se posiciona em fé e declara que sua casa e sua família pertencem ao Senhor. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você e eu preciso compartilhar, porque pode ser a chave que vai abrir todas as portas que estão trancadas na sua vida. Você tem sido mais forte do que imagina. Tem resistido mais do que muitos resistiriam. Tem se mantido firme mesmo quando tudo gritava para você desistir, e isso não passou despercebido aos olhos de Deus. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E o simples fato de você estar aqui agora, lendo estas palavras, buscando entendimento espiritual, clamando por proteção divina, já é evidência de que há fé operando dentro de você. Uma fé que talvez esteja pequena como um grão de mostarda, mas que, segundo Jesus disse em Mateus 17:20, é suficiente para mover montanhas se for direcionada corretamente. Agora quero que você pare tudo o que está fazendo, inspire profundamente e prepare seu coração, porque vamos fazer juntos uma oração poderosa que vai chacoalhar as estruturas do inferno e mobilizar o céu a seu favor. Não leia essas palavras apenas com os olhos. Ore assim comigo com todo o fervor do seu coração, como se sua vida dependesse disso, porque na verdade depende. Senhor Jesus Cristo, eu venho até a Tua presença neste momento, reconhecendo que sem Ti nada posso fazer. Que minha força é limitada, mas o Teu poder é infinito. Que meus recursos são escassos, mas as Tuas provisões são inesgotáveis. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, para me dar vida eterna e autoridade sobre todo o poder do inimigo, eu te peço agora que envies Miguel, o poderoso arcanjo guerreiro, para estabelecer um cerco de proteção ao redor da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento, das minhas finanças e de todos os meus sonhos. Que Miguel expulse agora mesmo todo demônio que tem atormentado o meu lar, toda opressão que tem roubado minha paz, todo espírito de enfermidade que tem atacado meus familiares, toda força de divisão que tem tentado destruir a unidade da minha família. Senhor, envie Gabriel, Teu mensageiro fiel, para trazer revelação clara sobre o que preciso fazer, direção específica sobre as decisões que preciso tomar e discernimento espiritual para reconhecer as armadilhas do inimigo antes de cair nelas. Pai amado, envie Rafael, o arcanjo da cura e da libertação, para trazer restauração completa sobre minha mente atormentada, meu corpo enfermo, meu coração ferido e minha alma cansada. Que toda enfermidade seja curada, que todo vício seja quebrado, que toda maldição geracional seja anulada pelo sangue precioso de Jesus.
que toda porta aberta para o mal seja fechada agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu declaro que minha casa é do Senhor, que minha família pertence a Deus, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Amém e amém. Você pode tentar ignorar o que está sentindo no peito agora, mas Deus não vai desistir de você tão facilmente, porque Ele tem planos maiores para a sua vida do que você consegue imaginar. Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, como Ele prometeu em Jeremias 29:11. E cada palavra dessa promessa permanece viva e ativa hoje. Não importa há quanto tempo você esteja esperando por um milagre. Não importa quantas vezes você já tentou e falhou. Não importa o quão quebrantada esteja sua fé neste momento. A verdade que vai libertar você agora é esta: os arcanjos não trabalham por mérito nosso. Eles trabalham por ordem de Deus. E quando você é filho ou filha do Altíssimo, quando você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, quando você tem seu nome escrito no livro da vida, você tem todo o direito legal e espiritual de clamar por proteção angelical, por intervenção divina, por manifestação do poder de Deus na sua realidade natural. Deixe-me te contar algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu estava passando pelo vale mais escuro da minha vida, quando tudo parecia estar desmoronando ao meu redor e eu não conseguia ver uma única razão para continuar acreditando que as coisas poderiam melhorar. Minha casa tinha se tornado um campo de batalha espiritual, onde discussões violentas aconteciam sem motivo aparente, onde a sensação de opressão era tão forte que até mesmo respirar parecia difícil, onde a paz tinha sido totalmente roubada e substituída por um clima de guerra constante. Eu orava, jejuava, clamava, mas parecia que nada mudava, até que numa madrugada, completamente desesperado e chorando no chão do meu quarto, eu clamei ao Senhor com uma sinceridade brutal: Deus, se o Senhor não intervir agora, eu não sei o que vai acontecer com minha família. Não sei se teremos forças para resistir mais um dia. Não sei se sobreviveremos a mais uma batalha. E naquela noite, filho e filha do Altíssimo, o Espírito Santo me levou a Judas 1:9, onde está escrito que quando o arcanjo Miguel discutia com o diabo sobre o corpo de Moisés, ele não proferiu juízo blasfemo contra Satanás, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Aquela revelação mudou tudo, porque eu entendi que a vitória não vinha da minha força para brigar com demônios, mas da minha autoridade para invocar o nome do Senhor e confiar que Ele enviaria seus agentes celestiais para lutar por mim. Acalme seu coração agora, respire devagar e deixe o Espírito Santo te tocar com esta verdade transformadora. Você não precisa saber todos os detalhes de como a batalha será vencida. Você não precisa entender todos os mistérios da guerra espiritual. Você não precisa ser um gigante da fé ou um herói espiritual. Você só precisa ser sincero com Deus, clamar com humildade genuína e confiar que quando você abre sua boca em oração, os céus se movem. Os anjos se mobilizam e o próprio Deus inclina seus ouvidos para ouvir o clamor do seu filho, da sua filha que está ferida, mas ainda resiste, que está cansada, mas ainda luta, que está quebrantada, mas ainda crê. O Salmo 34, 17-18 declara algo maravilhoso, que precisa ser gravado fogo no seu coração. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E isso significa que quanto mais quebrantado você estiver agora, mais perto Deus está de você. Não para te julgar ou condenar, mas para te restaurar e te levantar como um guerreiro renovado. Há um mistério profundo nas Escrituras que muitos cristãos ignoram, mas que pode revolucionar completamente sua vida espiritual quando você realmente compreende sua profundidade. Em Daniel
10, 12, 13, vemos que quando Daniel orava e jejuava, buscando revelação de Deus, um anjo lhe apareceu e disse que desde o primeiro dia em que ele se dispôs a entender e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. E por causa delas, o anjo foi enviado. Mas o príncipe do reino da Pérsia, um demônio de alta hierarquia, resistiu contra o anjo por 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudá-lo. Você está prestando atenção no que isso significa para a sua vida hoje? Significa que existem batalhas sendo travadas nos lugares celestiais por causa das suas orações, batalhas que você não vê, mas que são absolutamente reais. E às vezes a resposta demora não porque Deus não te ouviu, mas porque há uma guerra acontecendo nas regiões espirituais. E Miguel, o arcanjo guerreiro, está lutando ferozmente para que a bênção chegue até você, para que a libertação se manifeste na sua casa, para que a proteção seja estabelecida sobre sua família. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nesta revelação. Você lembra de todas as vezes que você orou e não viu resposta imediata, todas as vezes que você se questionou se Deus realmente estava ouvindo, todas as vezes que você quase desistiu porque parecia que nada estava acontecendo. Mas agora o Espírito Santo está te mostrando que muito estava acontecendo nos bastidores espirituais, que batalhas estavam sendo vencidas invisíveis aos seus olhos, que anjos estavam guerreando incessantemente a seu favor, e que a demora não era abandono divino, mas estratégia celestial para te ensinar perseverança, para fortalecer sua fé e para preparar você para receber uma vitória tão grande que quando ela finalmente chegar, você não terá dúvidas de que foi Deus quem agiu. A conexão entre os 3 arcanjos e a proteção da sua casa não é apenas teológica ou simbólica, é prática e extremamente poderosa quando aplicada com fé genuína e entendimento espiritual correto. Quando você invoca Miguel através da oração, você está ativando a dimensão de guerra espiritual que estabelece barreiras invisíveis, mas absolutamente reais, contra todo ataque demoníaco que tenta penetrar seu lar. Quando você invoca Gabriel, você está abrindo canais de comunicação celestial para que revelações divinas fluam diretamente do trono de Deus até seu coração, trazendo clareza onde havia confusão, direção onde havia incerteza e esperança onde havia desespero. Quando você invoca Rafael, você está ativando o ministério de cura e restauração que não apenas trata sintomas físicos, mas vai até a raiz de enfermidades espirituais, traumas emocionais e feridas ancestrais que têm sido transmitidas de geração em geração na sua família, esperando por alguém que tivesse coragem de dizer: chega, esta maldição para aqui, esta enfermidade termina agora. Este ciclo de derrota é quebrado em nome de Jesus. Não ignore esta mensagem como se fosse apenas mais uma palavra bonita que você leu e esqueceu, porque há um peso profético sobre estas palavras que vão além da minha capacidade humana de escrever. Há uma unção do Espírito Santo fluindo através de cada frase que tem o poder de desencadear processos de libertação na sua vida, se você permitir que elas penetrem não apenas na sua mente, mas no seu espírito. O que vou revelar agora pode ser exatamente o que faltava para você entender por que certas áreas da sua vida parecem estar bloqueadas. Quando sua casa não está sob proteção angelical ativa, quando você não estabelece conscientemente um cerco espiritual ao redor da sua família, através de oração, jejum, leitura da palavra e invocação do nome de Jesus, você deixa brechas abertas para que o inimigo entre e saia livremente, causando destruição, roubando bênçãos e plantando sementes de discórdia. Mas o Senhor me mostrou algo maravilhoso que vai encher seu coração de esperança agora, mesmo
Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para estabelecer sua casa como um território santo onde a presença de Deus habita e onde demônios não têm permissão para entrar. Nunca é tarde demais para decretar que deste dia em diante sua família será conhecida nos céus e no inferno como uma família que pertence ao Senhor e que está sob a proteção do Altíssimo. 2 Crônicas 7,14 nos dá uma fórmula clara para a transformação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E perceba que a promessa não é apenas perdão, mas cura. Não é apenas misericórdia, mas restauração completa. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, como se finalmente tivesse encontrado as respostas que seu coração procurava há tanto tempo, como se as peças do quebra-cabeça espiritual da sua vida começassem a fazer sentido, como se uma luz tivesse se acendido numa sala escura onde você estava tropeçando há anos. Essa sensação não é coincidência, meu irmão, minha irmã. É o Espírito Santo confirmando verdades eternas no seu interior. É Deus dizendo: filho, filha, eu estive aqui o tempo todo, esperando você entender que você não precisa lutar esta batalha sozinho, porque eu coloquei à sua disposição todo um exército celestial, pronto para intervir quando você clamar com fé. A intensidade do que está acontecendo no mundo espiritual neste momento, enquanto você lê estas palavras, é algo que seus sentidos naturais não conseguem captar completamente, mas seu espírito está vibrando, porque reconhece que há movimentação nos lugares celestiais, há anjos sendo mobilizados, há demônios sendo confrontados, há amarras sendo quebradas e há libertação sendo decretada sobre sua vida e sua casa. Isaías 54:17 declara algo que precisa ser seu decreto diário. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. E isso não é apenas uma promessa vaga, mas uma garantia legal espiritual assinada com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Existe um protocolo espiritual que Deus estabeleceu para a proteção das famílias que poucos entendem, mas que é extremamente poderoso quando aplicado corretamente. Assim como nos tempos do Êxodo, quando o povo de Israel teve que marcar as portas das suas casas com o sangue do Cordeiro para que o anjo destruidor passasse por cima e não tocasse neles, hoje nós precisamos marcar espiritualmente nossas casas com o sangue de Jesus, declarando verbalmente, ungindo com óleo os batentes das portas, consagrando cada cômodo ao Senhor e estabelecendo que nenhum demônio tem autoridade para habitar ou transitar livremente num espaço que foi separado para ser templo do Espírito Santo. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é absolutamente essencial entender que os problemas que você enfrenta na sua casa têm raízes espirituais que precisam ser tratadas com ferramentas espirituais. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que o Espírito Santo quer que você entenda sobre como os 3 arcanjos trabalham especificamente na proteção do lar. Miguel não apenas expulsa demônios, mas estabelece vigilância constante, como guardas espirituais que patrulham os limites da sua propriedade impedindo invasões. Gabriel não apenas traz mensagens, mas também abre os olhos espirituais dos moradores da casa, para que possam discernir entre o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Rafael não apenas cura enfermidades, mas também purifica o ambiente espiritual.
removendo toda a contaminação demoníaca que possa ter se acumulado através de objetos, palavras, músicas ou relacionamentos tóxicos. Quando esses 3 ministérios angelicais trabalham juntos na sua casa, algo sobrenatural acontece que transforma completamente a atmosfera espiritual. Onde havia guerra, passa a haver paz. Onde havia confusão, passa a haver clareza. Onde havia enfermidade, passa a haver saúde. Onde havia divisão, passa a haver unidade. Silencie o coração por um momento e ouça a voz do Espírito Santo te dizendo agora: você é amado, você é valoroso, você é importante para mim, e eu não vou abandonar você, nem deixar que sua família seja destruída pelo inimigo, porque vocês são meus. Foram comprados por preço de sangue e estão debaixo da minha aliança eterna. Romanos 8:38-39 garante que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas presentes, nem futuras, nem altura, nem profundidade. E se nada pode nos separar desse amor, então nada pode destruir aqueles que estão firmados nesse amor, porque o amor de Deus não é apenas sentimento, mas é fortaleza, é escudo, é proteção, é poder que transforma e restaura. Sabe o que está acontecendo enquanto você absorve estas verdades? Há uma transformação silenciosa, mas poderosa, ocorrendo no seu interior. Uma recalibração espiritual que está alinhando sua mente com os pensamentos de Deus, seu coração com os propósitos eternos e sua vontade com os planos celestiais para sua família. Lucas 10:19 te dá uma autoridade que talvez você nunca tenha realmente exercido. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas perceba que Jesus não disse: talvez um dia vocês terão poder, ou vocês podem pedir poder. Ele disse: eu vos dou poder. No presente, agora, neste exato momento, você já tem essa autoridade investida em você pelo próprio Filho de Deus. Mas deixe-me te revelar algo que pode revolucionar completamente sua compreensão sobre como a proteção angelical funciona na prática do dia a dia. Os arcanjos não são espíritos subordinados que trabalham independentemente de Deus. Eles são extensões da vontade divina, instrumentos através dos quais o poder do Altíssimo se manifesta em situações específicas que requerem intervenção militar celestial, comunicação profética ou restauração supernatural. Quando você ora pedindo a proteção dos 3 arcanjos, você não está confiando em criaturas celestes como se fossem deuses menores. Você está ativando aspectos específicos do caráter de Deus, que se manifestam através desses servos celestiais, designados para ministérios únicos. A justiça guerreira de Miguel reflete a natureza de Deus como Senhor dos exércitos. A mensagem clara de Gabriel reflete a natureza de Deus como comunicador que deseja se revelar aos seus filhos. E a cura profunda de Rafael reflete a natureza de Deus como Jeová Rafa, o Senhor que cura. Talvez você nunca tenha pensado nisso desta forma, mas cada vez que o inimigo ataca sua casa, ele não está apenas tentando te destruir por maldade gratuita, ele está tentando impedir que você cumpra um destino específico que foi estabelecido nos conselhos eternos de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Efésios 1:4 revela algo extraordinário. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então entenda que antes que Satanás caísse, antes que o pecado entrasse no mundo, antes que você nascesse, Deus já tinha planos específicos para sua vida. Sua família tinha um propósito divino estabelecido. Sua casa estava destinada a ser um farol de luz num mundo de trevas. O diabo sabe disso.
Ele tem conhecimento dos propósitos de Deus, mesmo que não possa frustrá-los completamente. E é exatamente por isso que ele concentra seus ataques mais violentos nas famílias que carregam potencial de transformação territorial. O Espírito Santo me mostrou algo que vai fazer você enxergar seus problemas familiares de uma perspectiva completamente nova. Cada conflito não resolvido na sua casa é um território que o inimigo reivindica como dele. Cada palavra de maldição falada por raiva ou frustração é uma porta aberta para demônios entrarem. Cada momento de desobediência consciente à palavra de Deus é uma brecha na proteção espiritual que deveria estar cobrindo sua morada. Mas, e aqui está a boa notícia que vai encher seu coração de esperança, cada território perdido pode ser reconquistado. Cada porta aberta pode ser fechada. Cada brecha pode ser selada através do arrependimento genuíno, da confissão sincera e da aplicação do sangue de Jesus sobre aquela área específica da sua vida. 2 Coríntios 10, 4, 5 nos dá a estratégia de guerra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Existe uma diferença crucial entre ter proteção passiva e ter proteção ativa na sua casa que precisa ser entendida profundamente. Proteção passiva é aquela que existe por padrão porque você é filho de Deus e há uma graça geral que cobre todos os que pertencem a Cristo. Mas proteção ativa é aquela que você estabelece conscientemente através de ações específicas de guerra espiritual, consagração deliberada e vigilância constante. É como a diferença entre morar num país que tem leis contra roubo, mas nunca trancar a porta de casa, versus morar no mesmo país, mas instalar alarmes, câmeras, grades e ainda contratar vigilância. As leis te protegem em ambos os casos, mas sua atitude determina o nível de segurança prática que você experimenta. Quando você invoca os 3 arcanjos através de oração fervorosa, quando você unge sua casa com óleo consagrado, quando você declara versículos bíblicos em voz alta nos cômodos da sua residência, quando você estabelece horários fixos de culto doméstico, você está ativando proteção em nível máximo. Você está dizendo aos poderes das trevas: vocês não têm permissão aqui. Esta casa foi marcada com o sangue do Cordeiro e guardada pelos anjos do Senhor. Pare tudo agora e reflita honestamente sobre estas perguntas que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Quando foi a última vez que você realmente orou pela proteção da sua casa? Não apenas uma oração rápida antes de dormir, mas uma intercessão profunda e específica? Quando foi a última vez que você reuniu sua família para consagrar juntos a residência ao Senhor? Quando foi a última vez que você passou pelos cômodos declarando que Jesus Cristo é o Senhor daquele espaço? Se você não consegue lembrar, ou se a resposta é nunca, então não se surpreenda se sua casa tem sido território de disputas espirituais intensas, porque você deixou o terreno desprotegido, as fronteiras sem vigilância, as portas sem guarda. Mas hoje isso muda, filho e filha do Altíssimo. Hoje você toma posse da autoridade que Jesus te deu. Hoje você estabelece que chega de passividade espiritual, chega de viver na defensiva enquanto o inimigo ataca livremente. Hoje você passa para a ofensiva declarando: todo o território que o diabo roubou da minha família, eu reconquisto agora em nome de Jesus. Há uma revelação profunda em Êxodo 12 sobre a primeira Páscoa, que se aplica diretamente à proteção da sua casa hoje. Quando Deus ordenou que o povo marcasse as portas com o sangue do Cordeiro, ele não fez isso porque o anjo destruidor era
cego e precisava de sinais visuais para saber quais casas eram dos israelitas. Ele fez isso para ensinar uma verdade espiritual eterna, que há poder no ato de marcar fisicamente nossa morada com símbolos de consagração ao Senhor. O sangue aplicado nas portas não era mágica, era fé em ação, era obediência manifestada, era um ato profético que declarava: esta casa está sob a aliança de Deus. O que vier de mal tem que passar por cima deste sangue primeiro. Hoje, você não precisa de sangue de cordeiro literal, porque você tem algo infinitamente mais poderoso. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando você unge sua casa com óleo, que representa o Espírito Santo, quando você declara verbalmente que o sangue de Jesus cobre aquele espaço, você está fazendo exatamente o que os israelitas fizeram, exercendo fé através de atos concretos que estabelecem proteção divina. Você consegue sentir o Espírito Santo confirmando que a transformação que você tanto busca pode acontecer agora, se você tomar atitudes de fé, coragem e obediência. Provérbios 24, 3, 4 declara: com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Mas perceba que não é qualquer sabedoria, é a sabedoria que vem de Deus. Não é qualquer conhecimento, é o conhecimento das verdades espirituais que governam o reino invisível e que tem poder para transformar realidades visíveis. Antes de prosseguirmos para a oração final de consagração total, eu preciso te falar sobre um aspecto crucial. Os anjos de Deus trabalham em resposta à palavra sendo declarada, as orações sendo feitas, a obediência sendo praticada. O Salmo 103, 20 revela: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos e obedeceis à voz da sua palavra. Então note que os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. E quando você declara essa palavra com fé e autoridade, você está literalmente dando aos anjos ordens divinas para executarem. A estratégia do inimigo para neutralizar famílias cristãs é mais sutil do que você imagina. Ele não precisa fazer você negar sua fé abertamente ou abandonar completamente a igreja. Ele só precisa te manter ocupado demais para orar, distraído demais para ler a Bíblia, cansado demais para cultuar, envergonhado demais para testemunhar e dividido demais para ter comunhão genuína com outros irmãos. Quando ele consegue isso, você continua sendo cristão no papel, mas ineficaz no reino espiritual. Sua casa continua sendo habitada por salvos, mas não protegida pela presença manifesta de Deus. Sua família continua indo à igreja, mas vivendo derrotas constantes, porque não há vigilância espiritual ativa. 1 Pedro 5,8 nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a palavra vigiai, ali não é sugestão, mas ordem. Não é opcional, mas obrigatório para todo cristão que deseja manter sua família segura no meio de um mundo que jaz no maligno. Agora, chegou o momento mais importante de tudo que você leu até aqui. O momento onde teoria se transforma em prática, onde conhecimento se torna experiência, onde palavras se tornam realidade tangível na sua vida. Coloque a mão no seu coração agora mesmo, sinta ele batendo, e saiba que cada batida é evidência de que Deus ainda tem propósitos para você, de que sua história ainda não terminou, de que o melhor ainda está por vir. Vamos fazer juntos uma oração de consagração e ativação espiritual que vai marcar este dia como o divisor de águas na história da sua família. Fale com Deus agora com toda a fé que você tem, mesmo que seja pequena, porque Ele não está medindo o tamanho da sua fé, mas a sinceridade do seu coração. Pai Celestial, Deus de toda glória e majestade,
Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos e Rei dos reis, eu me prostro diante do teu trono neste momento, não com palavras bonitas, mas com um coração quebrantado e um espírito contrito, reconhecendo que sem a tua intervenção sobrenatural, minha casa continuará sendo campo de batalha onde o inimigo prevalece. Senhor Jesus Cristo, eu te entrego agora minha família, meus filhos, meu casamento, minha casa e tudo que tenho, porque reconheço que nada disso me pertence, mas tudo vem de ti, e para ti deve retornar em adoração e serviço. Espírito Santo, vem encher cada cômodo da minha casa com tua presença gloriosa, expulsa toda a treva, queima toda impureza, destrói toda a fortaleza demoníaca que foi construída através de anos de negligência espiritual. Pai amado, eu invoco agora a proteção dos teus arcanjos sobre minha morada. Que Miguel, o poderoso príncipe guerreiro, estabeleça um cerco de fogo ao redor da minha casa, impedindo que qualquer força das trevas penetre nossas fronteiras. Que Gabriel, o mensageiro fiel, abra nossos ouvidos espirituais para ouvir tua voz claramente em meio ao barulho do mundo. Que Rafael, o portador de cura divina, traga restauração completa sobre todos os feridos, sobre todos os enfermos, sobre todos os oprimidos que habitam sob este teto. Eu decreto, em nome de Jesus Cristo, que minha casa é território santo, que minha família é propriedade exclusiva do reino de Deus, que nenhuma maldição tem poder sobre nós, que nenhuma enfermidade pode permanecer, que nenhuma divisão pode prosperar, que nenhum plano do inimigo pode se concretizar. Eu cancelo todo pacto demoníaco feito consciente ou inconscientemente por mim ou por meus ancestrais. Eu quebro toda maldição geracional pelo poder do sangue de Jesus. Eu fecho toda porta espiritual que foi aberta para o mal através de pecado, idolatria, ocultismo ou rebeldia. Senhor, escreve o nome da minha família no livro daqueles que são guardados pelos teus anjos, protegidos pelo teu poder e cobertos pela tua graça. Que de hoje em diante nossa casa seja conhecida no céu como lugar de adoração, no inferno como fortaleza inexpugnável, e na terra como testemunho vivo do teu poder transformador. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, creio e decreto. Amém. Você não será mais o mesmo depois desta oração, filho e filha do Deus Altíssimo, porque quando você abre a boca e declara com autoridade espiritual que sua casa pertence ao Senhor, você não está apenas fazendo uma oração bonita, mas está executando um decreto legal nos lugares celestiais, que mobiliza todo o exército de Deus a seu favor. Apocalipse 12:11 revela o segredo da vitória dos santos, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então perceba que há duas armas poderosas nas suas mãos: o sangue de Jesus, que já foi derramado e tem poder eterno, e a palavra do seu testemunho, que você precisa declarar em voz alta, não guardando no coração, mas proclamando com autoridade que Jesus é Senhor, que sua vitória é sua vitória, que seu sangue te purifica, te protege e te garante acesso ao trono da graça. O que acontece a partir de agora depende da sua obediência, da sua persistência e da sua fé inabalável de que Deus é fiel para cumprir tudo que prometeu. Não espere que as mudanças aconteçam sem que você faça sua parte. Limpe sua casa de todo objeto que possa estar servindo de ponte para demônios. Desligue a televisão quando programas impuros estiverem sendo transmitidos. Monitore o que seus filhos consomem através da internet. Estabeleça momentos diários de oração em família. Leia a Bíblia em voz alta dentro da sua casa, permitindo que a palavra de Deus impregne cada parede e cada cômodo. Unja com óleo os batentes das portas, declarando que aquela casa é consagrada ao Senhor.
e mantenha uma vida de comunhão íntima com Deus através de oração, jejum e adoração sincera. Josué 24:15 declara uma decisão que cada família precisa fazer. Escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse não é apenas um versículo bonito para quadros decorativos, mas é uma declaração de guerra espiritual. É uma linha sendo traçada no chão espiritual, dizendo ao inimigo: você não tem mais autoridade aqui, porque esta família escolheu servir ao Deus vivo e verdadeiro. Este é seu momento Kairos, filho e filha amada. O momento onde o tempo cronológico se encontra com o tempo divino, onde sua necessidade encontra a provisão de Deus, onde sua dor encontra a cura celestial, onde seu desespero encontra a esperança eterna. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu dentro de você agora se apague quando você fechar esta mensagem e voltar para a rotina da vida, porque o inimigo vai tentar fazer você esquecer tudo que sentiu aqui, vai tentar convencer você de que nada vai mudar, vai plantar dúvidas sobre se essa proteção angelical é realmente real, mas você precisa resistir firme na fé, lembrando que Tiago 4:7 nos ordena: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sua parte é se sujeitar a Deus em obediência completa, e a promessa é que quando você resiste ao diabo com a autoridade que Jesus te deu, ele não tem escolha senão fugir, porque não pode permanecer onde o nome de Jesus é exaltado e onde o sangue do Cordeiro é aplicado. A batalha pela sua casa, pela sua família e pelo seu futuro já foi vencida na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo bradou: está consumado, e todos os poderes das trevas foram derrotados definitivamente. O que você está fazendo agora é apenas apropriando-se legalmente dessa vitória que já foi conquistada, declarando que aquilo que Jesus comprou com seu sangue precioso te pertence por direito de aliança, por herança espiritual e por promessa divina. 1 João 4:4 te garante algo poderoso que você precisa gravar com fogo no seu coração. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então pare de ter medo do inimigo, pare de dar tanto poder para Satanás, pare de viver como derrotado. Quando você é vitorioso em Cristo Jesus, porque o que habita em você através do Espírito Santo é infinitamente maior, mais poderoso e mais glorioso do que qualquer força demoníaca que possa existir. A batalha pela sua casa, pela sua família e pelo seu futuro já foi vencida na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo bradou: está consumado. E todos os poderes das trevas foram derrotados definitivamente. O que você está fazendo agora é apenas apropriando-se legalmente dessa vitória que já foi conquistada, declarando que aquilo que Jesus comprou com seu sangue precioso te pertence por direito de aliança, por herança espiritual e por promessa divina. 1 João 4:4 te garante algo poderoso que você precisa gravar com fogo no seu coração. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então pare de ter medo do inimigo, pare de dar tanto poder para Satanás, pare de viver como derrotado quando você é vitorioso em Cristo Jesus. Porque o que habita em você através do Espírito Santo é infinitamente maior, mais poderoso e mais glorioso do que qualquer força demoníaca que possa existir. Pare por um momento e pense em tudo que você viveu até chegar aqui, nas batalhas que você enfrentou, nas lágrimas que você derramou, nas noites que você passou em claro clamando a Deus por um milagre que parecia nunca chegar.
Pense em quantas vezes você quis desistir, mas algo dentro de você, uma força que você nem sabia de onde vinha, te fez levantar mais uma vez. Filho, filha, essa força tem nome. É o Espírito Santo habitando em você. São os anjos acampados ao seu redor. É a mão do Pai segurando você quando tudo parecia estar desmoronando. E se você sobreviveu a tudo isso até agora, se você resistiu quando muitos teriam desistido, se você ainda está de pé mesmo ferido e cansado, é porque Deus tem planos maiores para você do que você consegue imaginar neste momento. Jeremias 29:11. Não é apenas um versículo bonito para quadros de parede, é uma promessa viva do Deus que não mente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você consegue sentir agora que está acontecendo uma mudança dentro de você? Não é apenas emoção passageira, não é apenas motivação momentânea que vai passar daqui a pouco. É uma transformação real acontecendo no seu espírito, enquanto a palavra de Deus penetra profundamente em lugares que estavam endurecidos pela dor, pela decepção e pelo cansaço. Ezequiel 36:26 declara uma promessa extraordinária. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E isso está acontecendo agora mesmo. Deus está removendo aquela dureza que você desenvolveu como mecanismo de defesa para se proteger de mais dor. Aquela incredulidade que se instalou depois de tantas orações que pareceram não ser respondidas. Aquele cinismo espiritual que tentou te convencer de que nada vai mudar nunca. Tudo isso está sendo quebrado neste momento pela unção do Espírito Santo que flui através destas palavras. Sabe qual é a verdade que o inimigo mais teme que você descubra? Que você nunca esteve sozinho nenhum segundo desta jornada, que cada passo que você deu foi acompanhado por anjos que você não via, que cada lágrima que você chorou foi vista pelo Pai que se compadece dos seus filhos, que cada oração que você fez subiu como incenso diante do trono de Deus e mobilizou o céu a seu favor. Apocalipse 8:3-4 revela algo maravilhoso. O anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E vieram trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Isso significa que suas orações não caíram no vazio. Elas estão armazenadas diante de Deus e vão se manifestar no tempo certo, com poder sobrenatural que vai abalar estruturas e transformar realidades. O atraso não é negação, meu irmão, minha irmã. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação para algo tão grande que você ainda não está pronto para receber, mas está sendo preparado através de cada provação, cada teste, cada noite escura da alma. Este momento que você está vivendo agora não é apenas você assistindo ou lendo mais uma mensagem cristã. É um encontro divino orquestrado pelo próprio Espírito Santo que sabia exatamente em que dia, em que hora, em que minuto você precisaria ouvir estas palavras específicas para receber a chave que vai abrir todas as portas que pareciam eternamente trancadas na sua vida. Não menospreze o que está acontecendo aqui. Não trate isso como casualidade ou coincidência, porque nos planos de Deus não existe acaso. Tudo é propósito. Tudo é estratégia celestial para te levar de onde você está até onde Ele quer que você chegue. E se o seu coração está queimando agora, se lágrimas começaram a descer do seu rosto sem você controlar, se você sente um aperto no peito, que não é dor, mas é presença de Deus, então não resista, não tente ser forte, apenas se entregue e deixe que o Espírito Santo faça a obra profunda que só Ele pode fazer nas camadas mais íntimas da sua alma. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento.
Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.